Amém? Amém. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 30, do 11 ao 20. Amém? Amém. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhes. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos diante da Tua presença para realmente pedir que o Senhor esteja, Senhor, a abrir os nossos olhos diante dessa palavra, Pai. Esteja, Senhor, a me capacitar, a me usar, Senhor, para trazer, Senhor, aquilo que o Senhor me mostrou, Pai, de maneira correta, Senhor, de maneira clara, Pai. Não permita de maneira nenhuma que o medo, Senhor, ou a insegurança venha tomar conta da minha vida, Pai. Mas que realmente o Senhor possa estar me usando para poder mostrar a Tua verdadeira palavra. Amém? Amém. Então, aqui, colocando, uma questão de escolha, aqui no começo ele coloca que não é difícil, o evangelho, quando ele é mostrado, o verdadeiro evangelho, porque hoje em dia tem mostrado um evangelho simples, um evangelho onde tudo aceita, mas o verdadeiro evangelho, se você parar para analisar, ele já começa aparentemente com um empecilho, que é você deixar tudo aquilo e seguir a Cristo. Mas não é impossível de fazer isso. Eu penso que é da mesma forma que você quer emagrecer. O primeiro desafio é você não comer aquilo que te faz engordar. É difícil no começo? Porque você tem a vontade de querer comer um doce, de querer comer alguma fritura, mas pela sua decisão, pela sua postura diante, não, eu preciso emagrecer, você vai acabar o que fazendo? Se controlando. E aí você vai fazer exercício, você vai lutar, você vai fazer e vai conseguir alcançar o objetivo. Porque não é difícil emagrecer, basta você tomar uma decisão. Da mesma maneira é você querer seguir a Cristo. Se você tomou uma decisão, a primeira coisa é fazer o quê? Se abster tudo que o mundo oferece. Negar a si mesmo, deixar suas vontades, seus planos diante do Senhor e seguir a Ele. E aí no começo pode ser difícil, você vai ter luta, sim, vai, porque é a sua natureza lutando contra aquilo, mas depois de um tempo que você toma a decisão e pensa, eu preciso alcançar a Cristo, eu preciso alcançar os planos e propósitos de Cristo, você vai ver que sua caminhada vai ser muito mais leve, muito mais fácil. Não estou dizendo que não vai ter tribulação, vai ter sim, porém, se nós tivermos realmente, como ele coloca aqui, não está difícil nem além do nosso alcance. A palavra está aqui, está acesso para cada um. Não é um livro guardado às 7 chaves, ele está aqui. Quando você tem um entendimento, o Espírito Santo, você vai conseguir compreender ela completamente. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Os cristãos, eles estão preferindo achar meios de satisfazer as vontades em Cristo.
na palavra. Por que muitas pessoas hoje têm se perdido? Muitas pessoas hoje têm sido levadas pelo evangelho enganoso? Porque é mais cômodo. O evangelho enganoso, ele não fala, larga tudo. Você pode vir do jeito que você está e continuar seguindo. Coloque Deus em segundo plano. Deus é amor, Deus aceita tudo. Mas hoje você vê que a mentalidade, não apenas dos pastores que estão colocando isso, que lá na frente eles vão ter o que merecem, mas das pessoas que estão escolhendo isso, dos que estão se dispondo a ouvir isso. Porque como eu falei, não é difícil. Não está como ele coloca lá em cima que alguém tem que buscar. Está aqui na nossa frente. Né? Com certeza existe sim pregadores, né, pregando a mentira, mas o que você está fazendo para entender a palavra? Né? Eu acho interessante que a vovó sempre coloca, né? Nós pregamos sim o verdadeiro evangelho, mas sempre que ela coloca assim, vão lá e procuram entender a palavra, procuram se o que eu estou dizendo é verdade. E é isso que nós temos que compreender. A nossa vida eterna é buscada individualmente. Mas hoje as pessoas têm terceirizado o evangelho, assim, se o pastor disse, tá bom, não vou buscar. Eles estão preferindo algo mastigado de maneira incorreta, né? Algo dado assim de qualquer jeito, aí procurar, porque leva tempo, leva assim disposição. Quando você começa a ler, você quer continuar e continuar. Mas o que as pessoas não estão entendendo, que isso aqui é a nossa vida. Como ele coloca aqui, é uma escolha, vida, prosperidade ou morte, destruição. Mas quando você olha assim, não, claro que eu não vou querer morte e destruição. Mas não entendem que fazer a própria vontade, você está escolhendo a morte. Se todos os dias nós temos que fazer essa escolha, queremos vida ou morte? E é a partir dessa escolha que vamos conseguir trilhar nosso caminho. Mas hoje muitas pessoas estão preferindo seguir a morte, disfarçada de vida, disfarçada de prosperidade. Preferem chegar na igreja, sentar, ouvir, pronto, já está o suficiente. Mas não é isso o verdadeiro evangelho, não é isso que Cristo veio e pregou. Cristo nos deu hoje a liberdade de cada um ter um acesso individual, cada um ter uma intimidade individual. Porque se você parar para pensar, você vai culpar o seu pastor, mas se você estiver no inferno, que adianta culpar o pastor se é você que está no inferno? E é isso que a gente tem que pensar. Não vamos começar a só ouvir, temos que começar a ter mais conhecimento, temos que começar a fazer uma escolha. Como eu disse, tudo na vida é uma escolha. Você escolhe se você quer comer ou não, você escolhe se quer fazer exercício ou não, você escolhe engordar ou não, você escolhe fazer o bem ou não. E é isso que temos que começar, a ter essas escolhas. E a partir do momento que você se posicionar, é ter perseverança, porque não adianta nada. Eu vou fazer regime, faço 2 dias e pronto. Não vai ter o efeito. E é isso que a palavra hoje está deixando bem claro. O que vocês vão escolher? Vida ou morte? Prosperidade ou destruição? Mas hoje o que nós temos que compreender é que essas escolhas estão constantemente à nossa espera, né? Constantemente, todos os dias está ali para nós escolhermos fazer o certo ou errado, né? E muitas vezes as pessoas não entendem que não negar a si mesmo ou deixar de fazer o certo é estar escolhendo a morte. Muitas vezes nós estamos diante de circunstâncias que só vamos levando por levar, mas esquecemos que tudo que fazemos aqui vai refletir lá na frente, vai como ele coloca aqui. Se nós colocarmos todo o nosso coração, formos obedientes à palavra do Senhor, nós vamos ter a vida. Mas aí que está o ponto, né? As pessoas só pegam aqui, vida e prosperidade, já tá bom. Mas esquecem que tem a nossa parte. Nós temos que fazer o quê? Calma aí, eu me perdi aqui. Que a gente tem que guardar a palavra do Senhor. Nós temos que realmente colocar diante do Senhor. Temos que realmente estar diante do Senhor constantemente. Para quê? Para que essa vida e prosperidade, eu não estou falando de prosperidade só financeira, mas prosperidade diante do reino do céu, que é o que realmente importa, né? Mas nós temos que dar o passo, né? Nós temos que fazer essa escolha, temos que ter a convicção de que aquilo que estamos fazendo é para o nosso melhor, porque hoje a gente vê um mundo totalmente destruído, igreja sendo enganada de uma maneira absurda, né? De uma maneira que, assim, para nós é tão claro, né? Aquilo que tá falando é mentira, aquilo que tá falando, é insano. Mas as pessoas estão tão cegas, por quê? Porque não conseguem ver e não conseguem ter escolha. Elas preferem se acomodar, mas não entendem que esse comodismo está fazendo elas escolherem a morte. Essa forma de não se importar, porque hoje a religião,
tem sido mais usada como um comércio, como uma forma de salvação. Né? Hoje você vê os pregadores pregando, não, Deus vai aceitar, ou falando que a palavra não é tão importante, ou dizendo que se falar realmente que o evangelho não é só correção, não é só Cristo crucificado, que Deus é amor e tudo. Com certeza foi o que a tia Vivi falou, Cristo é amor, mas tem essa parte. Como nós vamos conseguir nos tornar pessoas perfeitas se a nossa natureza já pende para o errado? Como que você vai conseguir reverter isso? Sem ser na correção, sem ser você ali vendo que está errado. Porque por nossa natureza nós vamos fazer o quê? O que nos satisfaz. Mas o evangelho veio para quebrar isso, veio para... Porque se não existe sacrifício, qual vai ser o sentido disso? Né? Como no devocional de Spurgeon a gente leu, que se Cristo veio e passou por todos os sacrifícios que passou, por que nós seríamos diferentes? Né? Porque se Cristo, que era Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, veio e sofreu, morreu pelos nossos pecados, por que nós achamos que somos diferentes? Somos muito piores, por quê? Porque nós temos a escolha, nós temos que, dia após dia, estarmos deparando com essa situação, vida ou morte. Mas é nós que fazemos as nossas escolhas, nós que nos dispomos a estar na presença do Senhor, então nós temos que fazer, temos que guardar, porque existe sim uma promessa que a partir do momento que nós estivermos na presença do Senhor, a partir do momento que Ele for a nossa vida, a prosperidade vai vir, a vida se prolongará, Deus irá nos abençoar. Porém, se nós nos desviarmos, a ira dele vai vir contra nós, a morte, a destruição vai vir sobre nós. E é isso que temos que ter a consciência, é isso que precisamos começar a levar mais a sério. Porque, sim, o evangelho hoje tem sido banalizado, o evangelho tem sido realmente pregado de maneira incorreta, mas o que estamos fazendo para que isso possa ser revelado? O que estamos fazendo para que as outras pessoas possam enxergar o verdadeiro evangelho? Porque se somos pequenos cristos aqui na terra, o que estamos refletindo? Estamos refletindo vida e prosperidade? Ou estamos refletindo morte e destruição? Nossas atitudes, a cada dia mais, têm que estar voltada para o Senhor, né? Como ele coloca aqui, o Senhor é a nossa vida. Se Ele é a nossa vida, o tempo todo temos que estar com Ele. O tempo todo temos que fazer a escolha. Se a partir do momento que aceitamos Cristo, falamos, não, é Ele que vamos seguir, por que não seguir corretamente? Nós temos vários exemplos, não apenas na palavra, temos exemplo, né, de Jesus que veio e conseguiu, Paulo que veio que conseguiu, Spurgeon veio e conseguiu. Temos um exemplo vivo que é a vovó, que passou por tudo que passou. Quem conhece realmente a história dela sabe tudo o que ela passou e hoje é uma mulher de Deus, uma mulher que é exemplo para nós. Então não tem desculpa para não vamos conseguir, né? Não existe, hoje inúmeros exemplos que mostram de pessoas que vieram e conseguiram. E não existe só Jesus, como eu citei vários outros aqui. Todas as pessoas que decidiram a vida e a prosperidade, provaram da presença real de Deus, não vai querer sair dela. Porque a presença do Senhor, ela nos enche, ela nos conforta, ela nos completa, como cantamos aqui. A partir do momento que isso transborda, a gente só vai querer ficar na presença do Senhor. Se ainda estamos errando, se ainda não existe esse ferver em nós dentro, é porque ainda não vemos a presença do Senhor completa, ainda não sentimos o real Espírito de Deus. Porque a partir do momento que entendemos o que é morte e destruição, vida e prosperidade, vamos ter a consciência que precisamos, dia após dia, escolher a vida. Precisamos, dia após dia, fazer com que Deus seja a nossa vida. A partir do momento que termos essa consciência de que Deus é a nossa vida, nada mais vai importar aqui. Nada do que as pessoas vão falar, nada do que as pessoas vão achar vai ter relevância. Porque vivemos para Cristo. E é isso que temos que viver, somente para Cristo. Se Ele nos resgatou, porque nós, todos que foram para Deus, não estavam bem. Né? Seja, eu era rico, mas não era feliz, eu era isso, não estava bem. E Ele foi o único que nos resgatou e nos colocou numa posição muito melhor que estávamos. Nos amou daquela maneira suja, daquela maneira totalmente desprezível e nos colocou num lugar de honra. Então, por que não honrar esse Deus? Por que não escolher vida e prosperidade?
Porque se você olha, o que deixa mais indignado é que nós que temos que ter essa escolha. E muitas vezes a gente vê prova da vontade do Senhor e não escolhe a vida e prosperidade. Prefere fazer a própria vontade, prefere ser egoísta, prefere que o eu sobressaia do que a vida com o Senhor. Então, precisamos, ou não conhecemos real quem é Deus, ou nós temos problema mental, porque não tem escolha. Se Deus é bom, então por que não seguir? Se morte e destruição é seguir a própria vontade, é estar no mundo, por que escolhemos ainda isso? Porque não conhecemos ou não temos noção do que realmente é Deus. Porque Deus, Ele é maior, Ele pode fazer, Ele vai, Ele cuida, tudo isso a gente sabe. Mas o que nós estamos fazendo? Que filhos temos sido para Deus? Se preferíamos voltar para onde a gente estava? Ou preferimos ficar com o nosso irmão, que é Jesus, lá em glória, honrando a Deus, fazendo tudo? Nós somos cristãos e precisamos realmente refletir isso. Precisamos, dia após dia, ter essa postura. Ainda mais nos dias atuais, que hoje o Evangelho tem sido muito banalizado. Hoje muitos falsos profetas têm se levantado e têm conseguido fama, porque é fácil, né? Prosperidade está aí, só que ninguém entende que só falar não adianta, né? Falam tanto e quanto a gente tem sido rico? Nenhum até agora. Né? Só tem, quem tem sido rico é quem tem empregado, porque usa o dinheiro dos outros. Mas o que as pessoas não veem é que esse caminho está levando à morte e destruição. Mas nós que escolhemos vida e prosperidade, precisamos refletir isso. Precisamos mostrar para o mundo que isso que eles estão vivendo só tem sido engano. Né? Hoje a maior tática de Satanás tem sido enganar as pessoas na igreja, que acham que estão no caminho, acham que estão escolhendo vida e prosperidade, mas estão sendo enganadas. Porque quando chegar lá na frente, não vai ter mais volta. Né? Quando chegarem lá e descobrirem, escolhi morte e destruição, já não vai ter mais volta. E muito menos culpar o pastor, porque o pastor pode ser que consiga alcançar, né? Se arrepender lá. Agora você que estiver lá, vai culpar o pastor para quê? Mas isso é uma escolha que fazemos. Escolhemos acomodar aquilo que o outro está falando? Ou preferimos realmente abrir o livro que Deus nos deixou, né? Isso aqui é o nosso manual de vida, né? Tudo que precisamos, tudo que temos dúvida está aqui, né? Mas o que as pessoas preferem só se o pastor chega aqui e fala: vejam o que hoje põe diante de vocês, vida e prosperidade. Amém. E pronto. Não esquecem que existe um contexto, esquece que existe aqui. Se todavia, se seu coração se desviar, e se vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, e eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. É uma palavra muito forte, mas as pessoas não levam a sério isso. Né? A palavra tem condenação para falta de sabedoria, para idolatria, que as pessoas falam: não, eu não adoro o santo. Mas você idolatrar algo, ou você desobedecer, ou você achar que você está com a razão, que seu eu prevalece, isso é uma idolatria. Isso é ir contra a vontade, é se desviar do caminho do Senhor. E não entende porque, como o inferno é uma realidade um pouco distante, você não peca, se fosse igual antigamente, peca é fulminado, pronto. Né? Talvez as pessoas teriam mais medo. Mas, hoje em dia, é uma vida, é indo, é nesse limbo, indo, mas se você chegar lá na frente e não der tempo de se arrepender, né? Eu acho que assim, temos que viver intensamente, temos que agarrar nessa esperança que nos foi dada, como cantando, essa esperança viva, né? Que foi nos dada, que foi nos concebida através da morte de Cristo, né? Foi aberta a todos nós. Temos acesso livre à palavra do Senhor, né? Qualquer um que quiser pode ler, pede discernimento do Espírito, é claro, porque se você ler só por ler é só uma história, né? Mas através do Espírito, que Jesus também deixou o Espírito Santo para nós, vamos conseguir escolher constantemente a vida e a prosperidade. Mas a partir do momento que escolhemos seguir o nosso próprio caminho, vamos pender para a morte e destruição. E se ficarmos nesse vai e vem, horas vida, hora morte, uma hora pode ser que não dê tempo de voltar para a vida. Então, que possamos ter essa consciência dia após dia, estarmos pensando, refletindo e entendendo a seriedade do nosso propósito de cada um, entendermos a seriedade que é servir a Deus, né? Que temos que ser Cristos aqui na Terra, temos que refletir aquilo que Cristo mostrou, aquele legado que Cristo deixou para nós temos que honrar.
como um pai, né, que luta, que tem a empresa e tudo, o mínimo que ele espera é que o filho assuma e consiga muito mais daquilo que ele conseguiu. E assim é Deus com nós. Ele nos dá a oportunidade, ele já nos deu Cristo, né? Cristo morreu por nós. E ele ainda mostra milagres cada dia mais, ele mostra que ele está ali nos guiando o tempo todo, ele mostra que ele está ao nosso lado. Basta nós escolhermos seguir a ele ou não. Basta nós estarmos debaixo realmente da vontade dele. Basta nós nos dispormos a fazer isso. Porque foi o que eu falei, não é fácil. Da mesma maneira, quando você quer emagrecer, não é fácil, é difícil, né? Você quer comer, você não quer fazer exercício, porque fazer exercício é ruim, dói. Da mesma forma é deixar o seu eu, você fica assim. Mas depois de um tempo que isso vai virando um hábito, você vai ver que vai ficar muito mais leve. Você vai ver que a recompensa é muito maior que o sofrimento. Você vai ver quando você consegue emagrecer, você olha, valeu a pena passar por todo aquele sufoco. Porém, existe um quesito aí que se você emagrece, mas se você voltar tudo de novo, você vai voltar a engordar. Você tem que fazer o quê? Reeducar a alimentação, sempre fazer exercício, é uma vida constante para você manter o peso. Da mesma forma é com o Senhor, é uma vida constante. Não é assim, aceitei, pronto, já estou salvo. Não, é você aceitou, agora você tem que passar pelo processo, depois que passou pelo processo, você tem que continuar, porque a natureza ainda está ali. Se nós não amortecemos ela todos os dias, não fazermos a escolha de deixá-la bem quietinha ali, ela vai florescer e não vai ter controle. Mas a partir do momento que tivermos essa seriedade e entendermos o que é vida e o que é morte, vamos ver que todos os dias vamos optar por vida. A partir do momento que tivermos a clareza do Evangelho, a partir do momento que tivermos realmente diante do Senhor, sentir a presença dele real nas nossas vidas, não vamos querer sair de lá. Porque, como eu falei, se quisermos, a gente tem problema. Né? Se quisermos, não tem como. Né? E hoje você vê uma humanidade tão caída, uma humanidade tão desesperada, pessoas nem sabendo o que elas são mesmo, se é pessoa, animal, árvore, e você fala, meu Deus, que assustador. Mas isso que é o ser humano. É isso que as pessoas são. É isso que são o ser humano sem Cristo, tentando preencher um vazio que não vai conseguir. Infelizmente, elas vão se deparar com a morte e a destruição e vai ser tarde demais para elas. Mas a oportunidade será dada para todo ser humano. É a escolha que ele faz de destruição, a escolha da morte que ele fez. Preferiu ser um cachorro ou achar que é uma árvore do que viver Cristo, do que Deus ser o centro da vida deles. Então vamos começar realmente a nos posicionar, vamos começar a escolher a vida e a prosperidade, porque o mundo hoje em dia está bem feio. Hoje em dia a mentalidade das pessoas está tão pequena que qualquer coisa que qualquer um fala já está bom. Né? Vamos mostrar a diferença, vamos mostrar o que é viver Cristo, o que é escolher vida e prosperidade, e as pessoas vão ver quão diferentes somos. Não porque somos uma família grande ou porque somos em muito, mas porque temos Deus como nosso Deus e o nosso propósito é levar a palavra, é ajudar quem precisa, basta escolher. Amém? Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma palavra. Pai, obrigado por Senhor estar aqui com nós a cada dia mais mostrando o verdadeiro Evangelho, Pai, nos capacitando, Senhor, a passar, Senhor, essa mensagem às outras pessoas, ó Pai. Que realmente, Senhor, todos aqueles que ouvirem essa palavra, Senhor, possam ter a compreensão, ó Pai, possam, Senhor, ter o verdadeiro entendimento, ó Pai, do que é vida, prosperidade e morte e destruição, Senhor. E que cada um possa ter a consciência de fazer a escolha certa, Senhor, que é estar na Tua presença, sentir o Senhor o tempo todo, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, e que possamos realmente terminar essa noite, Senhor, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém.